Oi pessoal, hoje vamos falar sobre CCSE, prova de competência, de conhecimento constitucional e sociocultural de Espanha. Prova obrigatória, requisito indispensável para poder pedir a nacionalidade por residência. Assim que, vamos lá. Então, pessoal, eu já tinha explicado nesse vídeo, o link tá aqui para você dar uma olhada, sobre os requisitos que a Espanha pede para você dar entrada no processo de nacionalidade por residência. Entre os requisitos estão as provas de espanhol e as provas de competência específica. Essa prova de competência específica, de nacionalidade, prova de cidadania, como você quiser chamar, o oficial é CCSE, são competências sobre direito constitucional, sobre cultura, sobre dia a dia, sobre história, política, uns conhecimentos que eles entendem que qualquer pessoa, para ser espanhol, para ser espanhola, precisa saber. Eu já expliquei nesse vídeo sobre prazo, forma, pagamento, enfim. Hoje eu quero fazer tipo uma preparação para essa prova. O próprio Instituto Cervantes, ele tem um curso direcionado para você estudar para fazer a prova do CCSE. Mas se você acha que não vale a pena, tá com pouco dinheiro, ou você já tem um conhecimento médio, só quer melhorar, a gente pode se preparar através da própria internet, utilizando vários modelos de prova, lendo um pouco e conversando com pessoas que também já tiveram que passar por esse procedimento. O Instituto Cervantes recentemente lançou um aplicativo onde você pode se preparar. Tá bem legal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Hoje eu selecionei algumas perguntas que já tiveram nas provas anteriores, algumas mais fáceis e outras mais difíceis, para a gente ver o nível que eles pedem, desde o mais fácil até o mais difícil de conhecimento geral. Vamos analisar a pergunta, a resposta e por que a resposta certa é essa a resposta certa. Eu espero que vocês gostem e vamos lá! Todas essas perguntas eu tirei de uma página chamada testdenacionalidad.net, mas eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, onde vocês podem fazer várias e várias perguntas e eles te dizem a resposta e também te dizem se você passaria ou não no exame. A primeira pergunta é: La Constitución garantiza la libertad religiosa de los individuos y las comunidades. Por eso, España es un país... Talvez qualquer brasileiro estivesse tendencioso a escrever laico, até porque é uma das respostas. As respostas são aconfessional, católico ou laico. Eu acho que os brasileiros que tiveram a oportunidade de estudar alguma coisa relacionada à Constituição estariam mais propícios a botar laico, mas aqui é um erro. É verdade que o Brasil é um país laico, mas a Espanha não. A Espanha é um país aconfessional. Segunda pergunta. Tô lendo, porque eu não... ¿Cuál de las siguientes fuerzas y cuerpos de seguridad es de ámbito nacional? Aqui a gente também tem que ter muito cuidado. No Brasil, a gente sempre fala de âmbito federal. Na Espanha, porque aqui não é uma república federativa, estamos ainda diante de uma monarquia parlamentar, temos que ter cuidado sempre que ele se refere a nacional, seria o que a gente se refere no Brasil a federal. E as opções são Guardia Civil, Policía Foral ou Los Mossos de Esquadra. Para quem não sabe, em Espanha existem diferentes corpos de polícia, o nome de acordo com a comunidade autônoma. Então, por exemplo, os Mossos de Esquadra só existem em Catalunha, não existem em outras comunidades autônomas. Então a gente já sabe que não é. Policía Foral. Foral é um direito foral em Espanha, que também vai de acordo com as comunidades. Então, se você tiver alguma dúvida se a Guardia Civil é ou não de âmbito nacional, você já sabe que as outras duas não são. Então, a resposta correta é Guardia Civil. E, por se acaso, vou deixar já claro, a Guardia Civil é o que a gente teria de equivalência aí no Brasil à Polícia Militar. E por mais que no Brasil a gente tenha a Polícia Militar relacionada com cada estado, aqui a Polícia Militar, entre parênteses, né, não é a mesma coisa, mas é parecido, é de âmbito nacional. Então, Guarda Civil. Vamos lá para a terceira pergunta, ainda direcionada nessa organização da Espanha. El jefe de Estado es. Chefe do Estado é o rei, el ministro de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação, e o presidente do governo, el presidente del gobierno.
Aqui é muito importante, a gente também não tem essa figura no Brasil. Aqui existe o chefe de governo e o chefe de Estado. Por quê? Porque aqui existe ainda o que eu tinha falado antes de monarquia parlamentar. Então, o chefe de governo é aquele que realmente governa, e o chefe de Estado é aquele que representa o Estado fora. Se eu estou dizendo que o chefe de governo é aquele que realmente governa, é o presidente. Então vamos eliminar o presidente porque ele está perguntando quem é o chefe do Estado. O ministro de Assuntos Exteriores é uma pessoa importante, tudo bem, mas ele não é chefe de nada. Então a gente fica muito claro que o chefe do Estado da Espanha é o rei. Rei. Seguimos ainda nessa linha organizacional, né? De como funciona, de como está organizado, quais são as regras da Espanha, política, econômica e estrutural. A próxima pergunta é: el heredero de la corona de España desde su nacimiento tiene el título de príncipe o princesa de, e aí te dá 3 direitos: Andalucía, Aragão e Astúrias. Eu sei que essa é mais difícil, principalmente se você não mora na Espanha durante muito tempo. Se vamos supor você é o neto que está aqui só 1 ano e já vai pedir a nacionalidade. Mas mesmo assim, a gente já escutou na televisão. Quem morou, passou um tempo, talvez viu as notícias, a gente escutou durante muito tempo que o atual rei era Felipe, príncipe de Astúrias. Então hoje ele é o rei Felipe, mas ele era o príncipe de Astúrias antes. Então é meio que lógico, a gente já sabe que os príncipes e as princesas, quando nascem, têm o título de príncipe de Astúrias. Isso não tem... Eu não preciso dizer pra você que não é Andaluzia, que não é outro, não. Tem que ficar muito gravado na nossa cabeça. Príncipe de Astúrias, príncipe de Astúrias, príncipe de Astúrias. Gente, eu tô lendo as perguntas em espanhol porque a prova ela é em espanhol. Então é ideal que você se prepare na língua castelhana antes, certo? Mas, de qualquer forma, ler o espanhol para um brasileiro é sempre menos trabalhoso do que falar espanhol, né? Vamos lá. Minha última pergunta, assim, organizacional, para a gente partir já para a cultura. Generalmente, se considera que o primeiro rei de Espanha foi... E aqui é organizacional e cultura, história, tudo junto. Porque tem que saber um pouco de história aqui, não tem jeito. As opções são Filipe II, Fernando el Santo e Carlos I. E aí você fala, meu Deus, eu não sei quem é Filipe II, eu não sei quem é Carlos o Santo, eu não sei quem é ninguém. História da Espanha é algo que eles aprendem no colégio e a gente não estuda no Brasil. Então é mais delicado. Você não vai se preparar para uma prova dessa estudando toda a história. Mas tem pontos chaves da história, como o primeiro rei depois da República, da Primeira, da Segunda República, quantas repúblicas a Espanha teve. Essas coisas assim mais emblemáticas, quantos anos durou o franquismo, em que ano o Franco morreu, em que ano o franquismo foi instaurado, a ditadura. Tudo isso são coisas muito fortes e emblemáticas da história que é importante saber. Nesse caso, não tem outra forma senão aprender e gravar. Mas, se a gente for analisando essas perguntas com um pouco aí de, talvez tenha uma pegadinha, ela diz assim: geralmente se considera que o primeiro rei de Espanha foi... Aí você pega e fala, poxa, Filipe II é segundo, já teve um primeiro, não pode. Fernando Santo... Qualquer pessoa que tenha assim, um pouquinho mais de tempo na Espanha já ouviu falar sobre os reis católicos, né? Fernando e Isabel. Aí você pode ficar pensando, pô, se eles foram reis católicos, pode ser. Você já fica na dúvida. E logo depois ele diz Carlos I. Aí você fala, aqui tem uma coisa que tá me indicando. Ele pergunta qual foi o primeiro rei, Carlos I. Pô, é quase que te dando a resposta. Mas aqui não tem jeito, é aprender, é gravar e é saber. O primeiro rei de Espanha se considera que foi Carlos I. E agora vamos para conhecimentos gerais, conhecimento da rua, conhecimento de que você tem que saber sim ou sim, como essa pergunta idiota que eu vou fazer agora. Quantas cores tem a bandeira da Espanha? É que, amigo, qualquer pessoa que vai pedir a nacionalidade tem que saber, se você vai pedir essa nacionalidade de um país, você tem que saber as cores da bandeira. E as cores da bandeira da Espanha é o vermelho e o amarelo. As outras opções são ridículas, eu não vou nem ler. Vermelho e amarelo, 2 cores. A pergunta é: el límite de velocidad para los coches dentro de las ciudades es de... Conhecimento geral, porque uma pessoa que mora aqui, que vai querer ter uma residência e uma nacionalidade aqui, tem que saber para não ser multado, porque vai estar dirigindo. Aqui, para quem não sabe, é 50 km por hora o limite dentro da cidade. As opções são 50, 40 e 60. É 50. Passe o que passe. Dentro de via urbana é 50. Vamos lá. La bebida típica de Astúrias es... As opções são
cava, cerveja e cidra. Por uma questão mais assim cultural, talvez as pessoas estejam tendenciosas a dizer cerveja, porque é verdade que o espanhol bebe cerveja pra cacete. Mas quando você decide viver numa sociedade, você acaba se acostumando com as culturas até da zona onde você não vive. Então, assim, qualquer pessoa que more aqui, ou que se relacione com espanhóis, ou que vá no mercado, vai ver lá cidra de Astúrias, cidra de Astúrias, cidra de Astúrias. Então, é a cidra. Apesar de que todos os espanhóis bebem muita cerveja e que a cava é uma bebida que é tipo um champanhe super típico da Catalunha. Inclusive no Brasil exportam muito Freixenet, que é uma cava, um champanhe típico de Catalunha. Mas ele está perguntando por Astúrias e a resposta correta é cidra. Continuando com linha geral e a última pergunta sobre conhecimentos. ¿Qué impuesto pagan los residentes en España en función de la renta, del dinero ganado, del salario? ¿Qué impuesto se paga em razão del dinero ganado? As opções são imposto sobre sociedades, imposto sobre o valor añadido, IVA, o famoso IVA, que é o nosso ICMS do Brasil, imposto sobre a renta das pessoas físicas. É que, gente, é até igual IRPF, é até igual que no Brasil, imposto sobre a renda de pessoas físicas, ou seja, aqui não tem dúvida, o imposto é IRPF. Então, agora eu selecionei algumas perguntas que pra mim eu considero mais difícil. Não por nada, sim porque são perguntas que a gente normalmente não se interessa por saber no nosso dia a dia. Se você não é uma pessoa ligada em história, que goste, você também não procura estudar sobre isso. E são perguntas que eu acho que uma pessoa que, independente do nível de estudo que tenha, se você não está ligado à história, você meio que não se importa, sabe? Desculpa, mas assim... Enfim, vamos lá. Vou falar essas perguntas que eu selecionei que pra mim são as que parecem mais difíceis. A primeira. El rey de España, que gobernó la mayor extensión conocida de territorios en el mundo, fue? E, para lascar com tudo, as respostas são Filipe III, Filipe II e Filipe IV. Ou seja, é Filipe, a gente já tem isso muito claro. Agora, que Filipe? Filipe II, Filipe III, Filipe IV. Eu não tinha a menor ideia quando eu comecei a estudar. E, sinceramente, eu acho que qualquer pessoa que não estudou história aqui na Espanha, ou não se interessa por história, não esteja ligada à hora de história, qualquer imigrante vai falar, peraí, pra que eu tenho que saber isso? Então, assim, é mais difícil, mas não tem jeito, a gente tem que arriscar. Então, vamos por uma questão meio lógica, né? Vamos tentar resolver isso por lógica. Filipe VI é o que está agora. Isso significa que um Filipe IV não pode ser que não esteja tão longe dele. E a Espanha, quando dominou todos os territórios, assim, foi no Império do Sol, eu acho muito difícil ser ele, né? Vamos eliminar. Aí você fala Filipe III ou Filipe II, Filipe II, Filipe III, Filipe II, Filipe... Vamos arriscar Filipe III. Aí eu, pá, Filipe III. E era Filipe II. Errei. Por que que essas perguntas... Porque eu não preparei isso antes não, gente, exatamente porque eu queria que vocês vissem que isso é ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Eu errei, ó, vou mostrar que eu errei. Eu marquei Filipe III e ela Filipe II. Por isso que eu selecionei essas perguntas mais difíceis. Porque tem coisas que realmente não estão à nossa altura se você não estuda efetivamente, se você não se dedica efetivamente. Então, para fazer essa prova, exige um nível de preparação legal, mas a vantagem é que a prova são 25 perguntas e você só precisa acertar 15. Então, você pode se permitir uns erros como esses, sabe? Vamos seguir para a segunda pergunta difícil que eu selecionei. Essa pergunta não é que ela seja difícil, é que se você não é da área de direito, da área de criminologia ou não se interessa pelo tema, normalmente as pessoas também não se interessam por estudar ou por saber. Mas enfim, vamos lá. A pergunta é: ¿se puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituían delito? Verdadeiro ou falso? Vou ler em português. Pode ser condenado ou sancionado por ações ou omissões que no momento que se produziu não constituía delito, não constituía crime. Você fala, peraí, ação é omissão de quê? De constituir crime? É que não tem sentido. Mas se a gente for por sentido comum, mesmo que você nunca tenha estudado direito, na área de criminologia, de lei, na área de separa, me podem condenar porque eu fiz alguma coisa em que no momento que eu fiz não era crime? Não
tem sentido. Se depois de 10 anos eu fiz alguma coisa e isso agora é crime, não pode me condenar de forma retroativa, porque não tem sentido, né? Lógico, imagina se a gente sair condenando um bocado de gente homofóbica, porque agora homofobia no Brasil é crime. Se bem que deveria ser, viu? Deveria condenar todo mundo, né? Por mim, condenava os homofóbicos tudo, mas não é o caso. Então, a resposta correta é falso. Falso, falso e falso. Essa outra pergunta que eu selecionei talvez seja mais complicado para quem não vive nas Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias, para quem não sabe, estão a quase 2.000 quilômetros da Península Ibérica, mas pertencem à Espanha, claro. Então, como elas estão tão longe, até a própria cultura, a forma de falar é um pouco diferente de quem vive aqui na Península Ibérica. E a organização de governo também é diferente. Então, a pergunta é: como se chamam os órgãos de governo de la Comunidad Autónoma de Canarias? Você está perguntando exatamente da Comunidade Autônoma das Ilhas Canárias. Diputaciones, cabildos ou consejos insulares. E aí fica aquela coisa assim, diputação, uma pessoa que mora aqui tem que saber que não é, porque as diputações são referentes às províncias, não à comunidade. Aí fica na dúvida, consejos insulares, de cabildos, porque claro, el Conselho Insular, porque está fora da península, podia ser, mas não é. Se chama cabildos, cabildos, em português cabildos, horrível. Enfim, esse é como se chama o nome do órgão de governo da comunidade de Canárias. E agora, eu não tinha selecionado essa como difícil, mas vem em seguida. Eu acho interessante porque eu acabei de falar dos cabildos. A pergunta é: qual é o órgão de governo de los municipios? Eu acabei de explicar que diputação, né? Diputação não é, porque isso é das províncias. Aí ele tem cabildo e ayuntamiento. E aí, como a gente já sabe a resposta anterior, que cabildo é o nome do órgão de governo da comunidade de Canárias, a gente fica com a resposta correta, que é ayuntamiento. A tradução literal de ayuntamiento é prefeitura, por isso é mais fácil a gente associar também quando associa a português. Mas o nome do prefeito não é adjuntante. Horrível. Enfim, prefeito é alcalde e prefeitura é ayuntamiento. Você pode ser alcadia também, mas alcadia se está referindo ao cargo dele, certo? O nome do lugar é ayuntamiento, é referido à prefeitura e prefeito, alcalde. E agora, para finalizar esse vídeo, eu vou terminar com uma pergunta que é impossível uma pessoa errar, para vocês verem que vai desde perguntas difíceis, perguntas medianas a perguntas assim. Olha só, gente. Em um coche é obrigatório o uso do cinturão de segurança. Por favor, de verdade você está me perguntando em que banco é obrigatório o cinto de segurança? É que eu não preciso nem ler as respostas, mas eu vou ler, tá? Em todos os bancos, só no banco da frente ou só no banco do condutor, só no banco do motorista. Gente, pelo amor de Deus, eu vou responder porque, né? Todos. Por favor. Claro que é em todos. Sem lugar a dúvida. E, por favor, usem o cinto de segurança, respeitem as vias e façam uso consciente de bebida alcoólica na Espanha, porque ainda que aqui não seja tolerância zero, não seja lei seca, a quantidade permitida de consumação é bem pouquinha e o ideal mesmo é que você não consuma nada. Com essa mensagem super responsável, eu vou dar um fim nesse vídeo. E se vocês gostaram, eu volto aqui para fazer mais sobre outras perguntas, dando mais dicas sobre a prova. Deixa um comentário, deixa seu like e se vocês quiserem, eu faço mais. Tchau!